E aí, galera, voltamos para fazer a nossa revisão. E vai ser jogo rápido, né, professor Jorge? Jogo rápido, até porque nossos alunos aí fizeram as anotações que a gente pediu, né, para eles fazerem. E estava até conversando, né, com a Aldelinda, né, que ela deu uma dica legal para a gente, Isso que mesmo. geralmente essa aula realmente, como ela está mais próxima assim de ciências exatas, ela é um pouco maçante. Não vamos ser, né, hipócrita, né, Rogério? Mas se você fizer essas anotações certinho, ver esses conceitos, ver essas palavras que inclusive podem ser novas para esse aluno, quando ele ver a prova do Enem, ele vai lembrar, poxa, ainda bem que eu anotei esses sinônimos aqui, de que é norte, que é sul, na prova talvez não venha norte e sul, né? É Exatamente. isso? Muito bem. É isso aí. Então, Vamos lá. fechou. Direto lá no quadro para a gente agora fazer a revisão. Aula 4.2, coordenadas geográficas. Então, falamos sobre o conceito de coordenada geográfica e a sua importância, porque é a partir das coordenadas geográficas que a gente vai conseguir localizar um ponto qualquer sobre a superfície da Terra. E para a gente poder localizar esse ponto qualquer, a gente não vai sair andando aí, né, sem qualquer direção, né, professor Jorge? É isso aí. A gente precisa ter informações da latitude mais longitude. E a gente falou durante a aula que latitude só pode ser norte ou sul, e a longitude sempre será leste ou oeste. Beleza. Volta lá um instantinho, Rogério. Então, ó, a coordenada geográfica vai ser latitude. Olha só, latitude. Desenhei a latitude, ó. Tá. Isso não é o suficiente para marcar, encontrar nada. Nada. Longitude. Agora sim. Olha aí, ó. É esse pontinho do cruzamento entre eles que vai ser a coordenada geográfica. Exatamente, essas duas informações aí, né, que a Isso. gente vai encontrar. Vamos lá? Então, quando a gente fala de latitude, ela está relacionada aos paralelos a partir da linha do Equador. Então, do Equador até o extremo norte, a latitude vai ter de 0 a 90 graus. Lá do Equador até o extremo sul, a latitude também terá o grau 0 a 90. Então, no total de graus de latitude, temos aí 180 graus. 90 graus ao norte, 90 graus ao sul. Importante relembrar nesse resumo, Rogério, o que você falou durante a aula, que isso é determinante na variação climática. Muito bem. Beleza? Exatamente. Até eu falei, né? Quanto mais próximo de 0, mais quente vai ser, né? Exato. Mais próximo do 90, mais frio vai ser. Então a latitude interfere no clima também. Isso. E a longitude? A partir de Greenwich, que também vai ser uma referência a partir de 0 e vai dividir, né, o nosso planeta em dois lados, até 180 graus a leste e mais 180 graus a oeste. Lembrei até da música, ó. 180, 180. Você que canta bem, aí vai lá. 180 graus. 180 mais 180, não tem a música, professor Jorge? Isso, tem. Como que é? Não lembro mais. Lembra? Não é do meu tempo, não. É do seu tempo, sim. Essa música é muito moderna. Pois eu vou cantar. Não era aquela Eu só assim, gosto ó? do Calbi Não era Peixoto. aquela, não era aquela? 180, 180, 360, nessa daí? É isso mesmo. Pronto, agora cantei. Isso. Eu tava brincando contigo, eu só queria ouvir você Ah. cantando. Vamos lá, olha só. Fator, então, ó, a longitude é a referência Greenwich, que vai ser aqui o 0, acabei de desenhar. Ó. Então, ele vai dividir o mundo em dois lados, de leste a oeste, cada um com 180 graus, que vai somar e vai dar os 360 graus. Ó, Isso? professor, fiquei aí revoltado com o senhor. A próxima vez eu vou chamar a Lucy para cantar, professora de matemática, porque ela vai arrepiar. Olha só. E outra coisa da longitude, Rogério, é que ele vai ser determinante para a mudança de horários. Exatamente. Associado, claro, à rotação do planeta Terra. Muito Que, bem. inclusive, vai ser tema de nossas próximas aulas, né? Fechou. E tá aí, as latitudes, as principais. Então, aqui 0, né? Que vai ser a linha do Equador, beleza? Até no Polo Norte, 90.
até o Polo Sul, lá embaixo, que não está aparecendo, mas vai estar 90 também. Muito bem. Fechou. E aí nós temos as latitudes em graus, que falamos que existem várias linhas, né? Isso. No norte e o sul, 90 linhas no norte, 90 linhas também no hemisfério sul, mas a gente traz no globo a representação das nossas ruas principais, né, professor Jorge? Que as nossas ruas principais no globo terrestre será Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e do Círculo Polar Antártico. E as longitudes? Falamos da representação, que você já fez lá no slide anterior, né? Uhum. De 0 a 90 graus a leste, a 0 a 180 graus, voltando aqui, tá? 0 a 180 graus a leste, 0 a 180 graus a oeste. E a linha divisória é o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. Beleza? Beleza. Então agora é com eles, professor. Vão fazer atividade, vão arrepiar e daqui a pouquinho a gente volta depois do nosso café. Beleza? Tchau. Gente! Fala, galera! E aí, novamente meu amigo Rogério me mentiu para mim, disse, vamos tomar um café. Não, segura aí, vamos gravar, vamos terminar aqui. Nosso aluno, a gente tá todo mundo curioso aí, saber se acertou, né, Rogério? Exatamente. Então, vamos junto, vamos lá, ver se você acertou as questões. E a gente sabe que isso aí foi tranquilão, né, Rogério? Foi tranquilo demais. Tranquilo, ficou bem explicado, os alunos ficaram ligados na aula. Questão 1. Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que deriva da corrente do Golfo para o norte, lembrei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, uma bola cor rosa-choque. Anotei a posição e a data. Latitude 49 graus, 49 minutos norte e longitude 23,49 oeste. Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia uma carta com a foto de um menino norueguês segurando a bolinha e a estranha nota. Olha só. Bem modelo de Enem essa questão vestibulares. É isso aí. No texto, o autor anota sua coordenada geográfica, que é A. Olha só, então o comando da questão pediu o conceito, né, Rogério? De coordenada. Quer saber, inventou uma história toda ali, né? Para perguntar apenas Só o conceito. o conceito. Letra A. A relação que se estabelece entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais da superfície cartográfica. B. A latitude como distância em graus entre um ponto e o meridiano de Greenwich. E a longitude como distância em graus entre um ponto e o Equador. C. O registro de que os paralelos são verticais e convergem para os polos, e os meridianos são círculos imaginários horizontais e equidistantes. D. A informação de um conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre. E letra E. A forma de projeção cartográfica usada para a navegação, onde os meridianos e paralelos distorcem a superfície do planeta. E aí, Rogério? Questão tranquila demais, professor. Tranquila? Marca logo a resposta. Beleza. Demais, ó. Formação de um conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre, beleza? Isso. Olha, ele está dizendo que aqui é uma forma de projeção cartográfica. Ele não é. Não é isso? C. O registro que os paralelos são verticais. Não, eles são horizontais. Não é isso, Rogério? Já nem precisa ler o restante. Ó, meridianos são horizontais, ao contrário. B. A latitude com distância em graus entre o ponto e o meridiano de Greenwich. E a longitude como uma distância em graus entre o ponto e a linha do Equador. Equador não é longitude. É o contrário aí, né? É o contrário. Está tudo ao contrário aqui também. É, exatamente. Beleza? Querendo enganar você.
Só que você não vai cair nessa pegadinha. Não caiu. Não caiu. A relação que se estabelece entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais. Não. Aí está falando de escala, né? Escala, isso aqui é escala. Vamos lá, questão 2. Sobre o sistema de coordenadas de localização, julgue os itens a seguir. Primeiro item, a linha do Equador não exerce função sobre os sistemas de localização, sendo irrelevante para, se precisar, os graus de latitude. 2. As longitudes são equivalentes aos meridianos e as latitudes são equivalentes aos paralelos. 3. O ponto situado nas coordenadas latitude 15 graus e longitude menos 20 encontra-se no hemisfério austral e ocidental. Olha aí, interessante, né? Que a gente falou sobre austral e meridional. Beleza. 4. O território brasileiro encontra-se em 2 hemisférios diferentes. Aí a gente tem aí o comando. O ordenamento correto das questões acima é A. Falsa, verdadeira, verdadeira e falsa. B. Verdadeira, falsa, falsa e verdadeira. C. Falsa, verdadeira, falsa, verdadeira. D. Verdadeira, verdadeira e falsa. E a E. Falsa, falsa, verdadeira e falsa. Sabe que eu lembrei disso aí, Rogério? Quando eu estudava para raciocínio lógico. Exatamente. Era esses FB e FV, mano. E essas questões aí, justamente a gente traz para a gente poder verificar a questão dessa compreensão de coordenada geográfica do aluno, né? Porque tem detalhes aí em cada afirmativa. A linha do Equador, ela exerce a função sobre o sistema de localização, sim. Não. Isso é falso. Beleza? As longitudes são equivalentes aos meridianos, as latitudes são equivalentes aos paralelos. É isso, Rogério? Verdadeiro. O ponto situado também é verdadeiro. Aquilo que tu explicou, né? Muito sobre bem. O menos 20, né? Exatamente. Beleza. Austral, ocidental. Então isso aí não estava tão... Não, estava tranquilo. Né? Aí a 4 fala aí, o território brasileiro encontra-se em 2 hemisférios diferentes. Já falamos também lá na aula passada sobre a questão que o Brasil... a maior parte dele está no hemisfério sul. E só uma porção em torno de 7 a 8% no hemisfério norte. Isso. Mas é falso, né? 2 hemisférios diferentes. O aluno ficou em dúvida aí, ó. O território brasileiro encontra-se em 2 hemisférios diferentes. Né? Olha só. Vamos desenhar aqui o planeta. A gente tem a aí, linha. Aí aqui está o Brasil. Isso não é uma coxinha de galinha, tá? É o Brasil. Tá? Aqui, ó, 2 hemisférios, mas tem o terceiro. Exatamente. Que é o Ocidente. O Ocidente, né? Aí, no caso aí, ele está falando que só encontra-se em 2 hemisférios. Quando a gente fala de Equador, realmente ele está em 2 hemisférios. Mas aí a gente tem o terceiro aí, ó, e o 4º hemisfério, que aqui, no caso, vai ser o leste, né? E aqui, o oeste. Exatamente. Boa representação, professor Jorge. Beleza. Por isso que essa alternativa é falsa, né? Isso. Questão 3. O desenho abaixo, pode falar. Representa um campo de futebol com 4 jogadores, X, A, B e C, treinando às 16 horas. De acordo com o desenho, se uma bola for chutada do centro a partir do jogador X em direção ao jogador A, B e C, sucessivamente, as direções percorridas serão, respectivamente, A, oeste, olha só, querido aluno, novamente, respectivamente, ó. Então, quem chutou foi o X. Ele em direção a, depois B, depois C. Então, isso é respectivamente. Exatamente. Então, ele vai primeiro, a bola vai para A, não é isso? Numera aí, professor Jorge, A1. Isso. A é o primeiro. O primeiro. Aí depois vai para B, que vai ser o segundo, e depois vai para C, que vai ser o terceiro. Beleza, muito bem. E aí tem uma situação que a gente tem que prestar atenção, além da questão aí que está falando respectivamente. Olha, ele está falando, ó, o desenho abaixo representa o campo de futebol com 4 jogadores.
treinando aí, olha o horário, às 16 horas. Se eu estou falando de 16 horas, o Sol está mais a oeste ou está mais a leste, professor Jorge? A gente sabe que às 16 horas o Sol está mais a oeste, porque o Sol nasce a leste e conforme o dia, ele vai, no final da tarde vai se pôr Daqui a pouco a já vai oeste. fazer o pôr do sol, né? E aí... Beleza. Então o jogador X, ó, chutou primeiramente para o ponto A. Se aqui é 16 horas, onde o Sol está sendo representado, aqui a gente tem o oeste. O lado oposto ao oeste é o leste. Então, olha só, o isso aqui aquilo que eu passei a dica. Se eu estou na frente de uma representação de um mapa, a minha direita vai ser leste, a minha esquerda oeste. Mas aqui eu me basei na questão do horário, que é 16 horas. Então ele chutou primeiramente para o ponto A, que é leste. Depois ele chutou para o ponto B, que é o ponto cardeal norte. E depois ele jogou para um ponto intermediário, que é chamado aí de noroeste. Beleza? E nós temos a seguinte resposta. A resposta B vai ser a nossa resposta correta, né, professor Jorge? Porque se fosse aqui uma outra direção, tivesse chutado para o ponto D, aí a gente teria aqui o ponto colateral nordeste. Questão 4, uma de coordenada geográfica. Igual aquela que a gente fala do exemplo, né? Exatamente. Aí a gente vai querer aí, ó, botamos aí o A, B, C e D. Já vamos colocar a dica, né? Aqui, ó, o gráfico, ele já tem as informações aqui, ó. O 0 aqui, ó. Ele já está dando as coordenadas, ó. 0, 0, aqui, ó, 0 e 0. Okay? Muito bem. Aqui o norte, aqui o sul, aqui leste e aqui oeste. Okay? Oeste e o leste. Muito bem. Vamos lá. Então, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente... Novamente, né? Novamente. As coordenadas geográficas, aqui no caso é a latitude e a longitude, dos pontos A, B, C e D marcados no mapa. Então, ao invés de a gente ficar lendo as alternativas, né, professor Jorge? A gente pode voltar lá e dar um seguinte grau lá na situação. Volta lá um pouquinho. A gente pode ter certeza que o A tem que ser norte, não é isso? Uhum. O B tem que ser norte também, ó. Muito bem. O C tem que ser sul. E o D também tem que ser sul, ó. Isso aqui é o sul, beleza? Muito bem. Aí, depois vocês dão uma olhada se vocês acertarem esses númerozinhos aí. Vamos lá, Rogério. Vamos fazer encontrar aqui o ponto A para a gente poder depois na alternativa. Beleza. Então, a gente quando fala das coordenadas geográficas é combinação de latitude e longitude. Então, olha só, vamos encontrar a latitude do ponto A. Traça na horizontal 50 graus. O professor Jorge já falou que está acima da linha do Equador, é norte. 50 graus ao norte. E a longitude? Olha aí, ó, só é descer na vertical até o ponto A. Qual que é a minha longitude aí, professor Jorge? 100. 100. Então, a coordenada geográfica do ponto A é 50 graus ao norte e 100 graus a oeste, né? Beleza. Vamos verificar lá. Olha aí, ó. A A está falando que é 100 graus a leste. Já pode descartar A. Certo? A D também está falando que é leste. Já pode descartar. Beleza? Então vamos analisar a resposta correta, né? Já a gente vai analisar que já encontramos o ponto A. E assim o aluno vai numa questão desse tipo para poder procurar a resposta. Depois procura o ponto B. O ponto B, a gente tem aí, ó, latitude. A latitude dele, ó, 40. Beleza? E a longitude, 80. Então vamos conferir logo a resposta correta, que a gente já passou. Dica aí, ó. É a resposta C, que a gente já mostrou todo o mecanismo como o aluno vai chegar à resposta. Então, o ponto A está a 50 graus ao norte e 100 graus a oeste. O ponto B, 40 norte de latitude e 80 leste. O ponto C, 20 graus ao sul de latitude e 40 graus a oeste de longitude. E o ponto D, 10 graus de latitude sul
e 20 graus de longitude leste. Questão 5. As coordenadas geográficas das cidades A e B são 12 graus, 4 segundos, 44 graus, sul, né? 44 graus 60 ao leste e 3 graus 40 sul, 45 graus 60 a leste, respectivamente. Pode-se dizer que, ao se deslocar do ponto A para o ponto B, toma-se a direção. Novamente, ele quer respectivamente, né? Muito bem. Vamos lá. Aí a gente tem A, sudoeste, B, leste, C, norte, D, noroeste e E, sudeste. Beleza? Então, a gente tem aí as coordenadas geográficas do ponto A e ponto B, e ele quer saber, nesse deslocamento, ele vai tomar qual direção. Aí a gente tem aí, ó, a posição leste. Por quê, galera? Se ele está, ele está falando aqui o A, a gente vai estar localizado no 2 graus, 40 minutos sul, e a longitude dele é 44 graus. Aqui, ó, vamos pensar aqui, ó. A gente está todo mundo em leste, 44 graus, beleza? O meu próximo grau aqui, ó, é 45 graus. Então, se ele está saindo de 44 graus para 45 graus de longitude, eu falei para vocês durante a aula, tudo que está à minha direita vai ser leste. Então, só pode ser a questão leste aí. Certo? Alternativa B, leste. Ele saiu de 44 graus. Na verdade, aqui, ó, calma aí, eu confundi, mas eu vou revisar para vocês aqui, ó. Ele está saindo de 44 graus realmente de longitude para a longitude 45 graus. Então, o sentido ele está saindo aqui, ó, de oeste para leste, que é a posição 45. Tá tudo certo. Fechou. Eu só marquei para eles a opção. Questão 6. A linha imaginária que circula a Terra em 23 graus, 27 minutos de latitude norte denomina-se A. Tava na aula, né? Com certeza. Lá no Trópico de Câncer. Lá na representação do planisfério. Beleza? Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida em relação ao material, se não acertou alguma questão, pegue seu material e faça a revisão. Fechou? Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau! Tchau!